Boa tarde, deputado Deilson Magalhães, e em nome do Marcelino, meu colega, gostaria de cumprimentar todos os participantes dessa importante sessão. E a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil condena, somando-se com a FIT-Metal, essa proposta do governo Temer de reduzir em cerca de 50% em média o conteúdo nacional da exploração do pré-sal, duríssimo golpe na indústria nacional, um golpe que ignora e que faz parte de um processo de ausência total de diálogo com a indústria e também com os trabalhadores. E achamos que isso daí é, de fato, jogar a toalha, é um abandono absoluto de qualquer pretensão do Brasil se tornar competitivo no mercado internacional, na indústria naval, na questão da engenharia. É um desperdício imenso do talento dos brasileiros formados aí no último período, dos engenheiros, dos técnicos. É uma fonte de desemprego, objetivamente, cria emprego fora do país. E acreditamos também que isso torna o país vulnerável à doença holandesa e também à chamada maldição dos recursos naturais, que marca países que têm abundância de recursos naturais, como o petróleo, e que acaba tendo um efeito inverso ao que se pretendia. A descoberta do pré-sal, o fortalecimento da Petrobras, geraram a grande aspiração e possibilidades imensas para o Brasil, mas não à toa, além da espionagem dos Estados Unidos sobre a Petrobras e a presidenta Dilma, que foi injustamente deposta nesse plenário, inclusive, nós vimos a atuação da Arábia Saudita no mercado internacional, com a baixa do preço do petróleo, pela produção saudita, sobretudo, causando um ambiente internacional que prejudicou, sobretudo, Brasil, Venezuela e Rússia, abrindo caminho, junto com a desastrosa operação policial, porque ela efetivamente foi um desastre para a economia nacional, gerando uma situação de desprestígio para a Petrobras, de desprestígio para a indústria nacional, que justifica medidas que são medidas efetivamente lesa-pátria tomadas por um governo que, além de legítimo, demonstra em todas as suas ações um total desprezo pelo povo brasileiro, na medida em que toma medidas para a terceirização ilimitada, a destruição da CLT, a destruição da indústria nacional e que se expressa nessa medida do conteúdo local. Nós queremos fazer menção ao texto do IPEA de 2012, o texto para discussão 1775, que avaliava o risco, sem essa política de conteúdo local, de uma redução da indústria manufatureira brasileira, que avaliava também a possibilidade de o descobrimento do petróleo, do pré-sal, significar para o Brasil o inverso das promessas que ele significava. Com a redução do crescimento nacional, e também o professor Brescia Pereira aponta um grave risco, no caso de países que têm uma grande produção mineral e que acabam vivendo da renda dos minérios e da terra, como é o que se apresenta, com essa política, que é uma política meramente de exportação do petróleo cru, de isso impactar negativamente a balança comercial, aprofundando ainda mais a desindustrialização do Brasil. Nós acreditamos que esse momento é um momento importante para o Congresso Nacional. Nós não acreditamos que os deputados e senadores devessem se somar a medidas claramente danosas ao interesse nacional, aos trabalhadores, à democracia, ao povo brasileiro. Isso coloca o Brasil num beco sem saída, inclusive do ponto de vista institucional, aprofundando a contradição no nosso país e levando o nosso país para uma situação gravíssima de subdesenvolvimento ainda maior, de exclusão social, de tensão social, que não encontrará espaço para uma solução pelo próprio sistema político. Acreditamos que atitudes como a do deputado Deilson Magalhães, que promove essa sessão, permitem aos deputados federais, independente da sua posição anterior, assumirem o interesse nacional e o interesse que pode unir
esta casa, a indústria e também os trabalhadores, porque acreditamos que essa causa nacional da defesa do conteúdo local é muito ampla e reúne inclusive empregadores e empregados, porque o que se apresenta para o país é uma situação de desemprego e de... Nesse sentido, nós conclamamos as distintas frentes que tratam da questão do petróleo e da Petrobras e somamos-nos ao posicionamento do líder Fontana, de que é necessário uma pressão de todos os brasileiros, de todos os democratas, de todos os patriotas, no sentido de reverter esse crime contra o país assumido pelo governo Temer, que é literalmente abandonar o país e entregar o nosso país às potências estrangeiras, assim como tem feito com a dilapidação da Petrobras. Nesse sentido, a CTB conclama os trabalhadores e o povo para amanhã, no dia 31 de março, mobilizar-se em defesa dos trabalhadores da Petrobras e do Brasil, na preparação da greve geral que nós estamos construindo para o dia 28 de abril. Por isso, nós achamos muito importante esse momento de unidade expresso aqui em defesa da Petrobras e queremos dizer que os industriais, os trabalhadores e os parlamentares de boa vontade não precisam se somar a esse ato de lesa. Deputado Eduardo Bolsonaro.